Shalom, meus amados, mais uma vez aqui com uma aulinha de hebraico, né? Flexionando algumas palavras, né? O vocabulário hebraico, para você ver como que funciona. Eu tenho filmado de algumas formas, agora que vocês começaram a entender algumas coisas, né? Eu coloquei aqui algumas palavras para que a gente possa estar, então, olhando o som, né? Como é formado as palavras. A primeira, número um, você tem o Aleph, é sempre da direita para a esquerda a palavra. Você tem o Aleph, depois você tem o Rolen Vav, que é o Vav com um pinguinho em cima. Você tem o Resh, que é o R. O Aleph, como eu falei para vocês, ele tem som sim, muitos professores falam que não, mas é tão somente para dar o sotaque ao israelita. Eles puxam um pouco na garganta essa leitura, mas se você falar ela abertamente, não tem problema, vai entender da mesma forma. Então, o Aleph, não tendo uma vogal embaixo, nós consultamos o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo tem o Vav com um Rolen em cima, então é O. Então, vou falar Ol. Ol quer dizer luz, luz. O número 2, nós temos o Aleph, tem um pontinho em cima do Aleph. Isso aí eu estou deixando para você até perguntar, porque na Bíblia hebraica tem uma pontuação, que são os acentos para a leitura, porque o hebraico ele é cantilado, né? Quando eles fazem a leitura na sinagoga, eles praticamente cantam, né, a palavra. Então tem a pontuação, onde tem alguma pausa, onde eles estão, tem alguma acentuação, né? É como ler partitura de música, entendeu? Então, esse número 2, você tem o Aleph, você tem o Resh, de novo, que é um R, e você tem o Tzadik final. Lembra do Tzadik que eu falei? É o TS. Então, aí você vai ler Eretz. Eretz quer dizer terra. Terra no contexto de território, tá certo? Porque terra, a substância terra é Adamá, da onde foi tirado Adão, né? Então, quando você fala Eretz, terra, é questão de território, tá bom? É questão de mapa. Número 3, você tem de novo o Aleph, nós temos um composto aí de meia vogal A, depois você tem o Shin, que é o SH, e você tem o Resh de novo, que é um R. Asher, Asher, Asher é quem, qual e que, né? Asher. Normalmente você vai ver a tradução por que, né? Depois o número 4. No número 4 você tem o Beit, com um pinguinho no meio, é Beit mesmo. Você tem o A curto, né? Breve, como nós estamos ensinando. Você tem o Hirk Yud, você tem o Hirk embaixo, Yud, é um I longo. Você tem o Tav, que é o T, o som de T, então fica Bait. Bait quer dizer casa, ok? Depois o número 5, você tem o Beit de novo, aí você tem o meio E, que é o Shivá, né? Audível, porque eu vou ler ele, dou o som tão somente da consoante, tá certo? Aí você tem o Resh, que é um R, você tem o Hirk Yud e o Tav. Olha que essa leitura, ela é bem assim, tem que se prestar atenção, ó, Brit. É como se eu falasse Berit, ó, Berit, né? Mas eu estou falando quase que direto, ó, Brit, porque é o meio E, a vogal é muito rápida, eu vou usar tão somente a consoante e vou falar Brit, né? Berit, quer dizer aliança, aliança, ok? Quando você vê um F aí em parênteses, é porque é questão de feminino e masculino, depois nós vamos aprender isso, tá bom? Depois, a número 6, você tem o Gimel, com um pinguinho no meio. Eu já falei para vocês, quando você vê isso numa consoante que não é o Beit, não é o Kaf, não é o Pei, por conta de ter uma daquesh, é que aqui eu posso duplicar a consoante, ok? Mas não vamos tratar disso agora. Eu tenho o Gimel, que é o som de Gá, G, Goku, de G. Eu tenho o Num final, que é um N, então fica Gan, Gan, Gan quer dizer jardim, ok? Número 7, eu tenho Dalet,
com pinguinho no meio, é a mesma coisa aqui do que o Gimel, né? Porque eu posso duplicar aqui uma transliteração, põe 2D, né? Eu tenho o Dalet, que é o D, eu tenho um A longo embaixo, um Azinho longo, eu tenho o Veit, que não está com pinguinho, porque na parte de cima aqui, que você tem o Beit aqui no número 5, por exemplo, você tem um pinguinho, é B. E aqui no número 7, o Beit sem o pinguinho é Veit, é V. Aí você tem o Oresh, que é um R, então fica davar, quer dizer palavra, né? Normalmente se traduz por palavra. Existem algumas condições, dependendo do contexto da frase, coisa, mas é palavra, ok? Número 8, você tem o rei, que ele tem o som, né? No começo e no meio, mas no final, normalmente no final ele não tem som, a não ser que ele tenha uma acentuação, mas aqui você tem o rei, que é um R não tão forte, você tem o oresh, que é um outro R, fica har, har, quer dizer montanha, né? Har Sion, quer dizer Monte Sião, né? Se eu fosse ler com mais a outro substantivo. Número 9, você tem o ret, não confunda com a de cima, que é rei. Rei é uma forma de escrever, que pode ver que tem um espaçozinho numa das perninhas, e o ret, ele é totalmente fechado as perninhas e fica aberto só embaixo, né? Aí você tem o A breve e tem o Gimel, que é o G, né? Aí Hag quer dizer festa ou festival, né? Número 10, vamos para outra coluna. Número 10, você tem o ret novamente, a segunda letra é o resh e a terceira é o veit, que daí é um V. Você tem o E um pouquinho aberto, né? Que são esses três pinguinhos debaixo do ret e debaixo do resh. Então fica herev. Herev quer dizer espada. Número 11, você tem o ret de novo, você tem um rolling, um pinguinho em cima, preste bem atenção que um pinguinho faz toda a diferença. Você sempre lê da direita para a esquerda, olha sempre em cima e embaixo da letra, para que você possa tomar ciência do som. Você tem um rolling e você tem um shin na frente, e você tem um raf final, que são dois R's finais. Vocês vão aprender sobre isso também, sobre algumas coisas que não estão pegando ainda, tá? Então fica Rocher. Rocher quer dizer escuridão. Vamos para a 12ª. 12. Você tem o tete, que é o som de T. Nós temos o tave, né, que tem o som de T, e temos esse tete aqui, que é som de T também. Você tem o rolen vav, que está bem no meio aí, com o pinguinho em cima, o vav com o rolen vav. Você tem o veit novamente, tov. Tov quer dizer bom. Tov, bom. Quando eu falo Boker Tov, é bom, ou boa manhã, né? Boa manhã, bom dia, boa manhã. A 13ª aqui, a 13, você tem o Yud, logo embaixo um A longo, e você tem um Mem final, que é o M. Então fica Yam, Yam. Yam quer dizer mar, ok? Na 14 agora, você tem o Mem, você tem um Azinho breve embaixo, que é o tracinho. Logo à esquerda você tem o Hirkiyud, que é o I longo, e você tem o mem final de novo. Mime, mime. Olha que quando eu falo mem, eu fecho a boca falando essa consoante. Normalmente você fala a consoante final. Você dá o som para ela. Mime, mime quer dizer água. Número 15, você tem o mem de novo, com os três pinguinhos embaixo, que é um E. Você tem o lamed, que é um L, com os pinguinhos embaixo. Você tem o raf final, som de dois R. Melech, melech, traz para a garganta, ó. Melech, quer dizer rei, rei, ok? 16, você tem o ureshi, você tem o vave, o pinguinho não está em cima, está na barriguinha do vave, está bem no meio do vave, então ele é U agora, já não é O, e você tem um azinho debaixo do, do rete, né? Do rete. Ruach, ruach.
Por que que ele não está tão baixo do rete? Ele está numa das perninhas do rete. É porque toda vez que nós terminamos uma palavra no hebraico, nós terminamos em consoante. E quando você dá um som de vogal, pode ter certeza que é uma das consoantes que tem som de vogal, ou hirk, não, o Yud, né? O Yud, ou Vav, e dessa maneira você vai aprender ainda. Então, esse A nós sabemos que ele fica antes, né, da consoante, Ruach. Ruach quer dizer espírito, o vento, né? Ruach, espírito. Se tiver alguma dúvida, me pergunta nos comentários ou entre em contato pelo meu WhatsApp, ok? 17. 17. Você tem o Shin, som de SH, estou ensinando sempre para vocês. Por que que ele é o Shin? Por causa do pinguinho aqui do lado direito da consoante. Se fosse do lado esquerdo em cima, era o Sin, era o S. Você que já está me acompanhando, talvez você já está pegando isso. O Shin tem um som de SH, SH. Você tem o Lamed, logo à esquerda do Lambda você tem o Rolen Vav, que é o O, e depois você tem o mem final, Shalom, Shalom. Não é Shalom e nem Shalom, é Shalom. Você fecha a boca, no final, mem final, Shalom, é paz, paz, ok? E para a última agora, a 18ª, a 18, você tem o Shin de novo, SH, você tem um A embaixo, né, um A longo, você tem o Nun, que eu tenho um som de N, e você tem o Rei final, que não tem som, Shana. Shana, ano. Quando a gente fala Shana Tová, é ano novo, né? Feliz ano novo, um bom ano, né? Shana Tová, bom ano. Ok, meus amados? Olha, se tiver alguma dúvida, eu estou flexionando algumas palavras porque nós ainda estamos em alfabetização. Você está aprendendo o mecanismo das palavras. Você está aprendendo a leitura das palavras. Olha nos vídeos anteriores que nós temos o som de cada consoante acompanhado com os sinais diacríticos que nós falamos vogais, ok? Para que você possa estar inteirado daquilo que nós estamos promovendo aqui nesse canal. Eu estou ensinando hebraico e ao mesmo tempo fazendo um pouco de gematria. Vamos entrar em códigos da Bíblia. Vamos falar de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer mediante a palavra do Eterno. Muitas pessoas, meus amados, eles estudam teologia, mas não estudam hebraico. Vai lhe faltar tudo. Porque quando você traduz para o português, para o inglês, para o espanhol, você perde toda a bagagem dos números, da pictografia da letra, da revelação da palavra. Então é muito importante que você nos acompanhe, vá estudando, tudo isso é de graça. Mas eu peço àqueles que podem, contribua, R$ 2, R$ 5, na chave Pix que eu vou deixar aí para vocês, para nos ajudar a manter o canal, melhorar o nosso trabalho, para que você possa ter uma escola muito boa aqui, tá certo? Nos acompanhe, se inscreva, dê o joinha, faça um comentário positivo para ter relevância no canal, tá certo, meus amados? Fica aqui um grande abraço para vocês do profeta Newton Maximiliano e até o próximo vídeo. Um grande abraço.